Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu tentei gravar de tarde, não consegui. Deu problema aí com o celular, então vamos gravar de noite mesmo, tá? Eu tô tentando gravar de tarde pra ter uma melhor iluminação, mas até que agora a iluminação não tá tão ruim assim, né? A iluminação tá mais ou menos. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Tem uma pessoa aí que ela tá, inclusive, me ensinando alguns macetes de iluminação e tal, e vamos ver aí como é que vai ficar o negócio. Mas, enfim... Vamos então hoje aqui, gente. Antes de tudo, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer as doações que foram feitas ao canal. Qualquer doação que fosse feita, eu teria que agradecer, porque quando a gente pede algo e é dado de coração e é dado voluntariamente, a gente tem que aceitar o que vem e a gente tem que agradecer o que vem, né? A gente tem que agradecer o que vem, porque ninguém é obrigado a fazer doações altas nem nada disso. Mas foi muito acima do que eu esperava, tá, gente? Foi muito acima do que eu esperava. Eu tenho que agradecer, porque uma crença minha, sabe qual é? Que a roda da prosperidade, ela é retroalimentada pela gratidão. Se a pessoa não for grata, por isso que narcisista, principalmente no fim da vida, começa a dar uma freada nas coisas e ele não sabe por que ele não tá tendo prosperidade. Porque o narcisista, ele se acha muito espertão, né? Ou espertona, tem mulher também nessa parada aí. Se acha muito espertão, espertona e acha que levando todo mundo no bico, ele vai conseguir. Às vezes ele consegue muita coisa, tá, gente? Às vezes ele consegue muita coisa. Mas, ao mesmo tempo que ele consegue, ele pode também perder. Por quê? Porque ele não retroalimenta a roda da prosperidade através da gratidão. Aí ele fica, mas por que as coisas não estão dando certo? Mas por que não sei o quê? Por que, meu bem? Porque você não está seguindo os ditames da prosperidade. Não que eu seja, nossa, a pessoa mais indicada para falar disso aqui, mas eu estou reparando o seguinte, como eu estou apresentando uma postura de gratidão, tem aparecido coisas na minha vida que... Apesar de eu estar num certo perrengue ainda, por eu ainda não ter cortado contato com essas pessoas narcísicas, de fortes traços narcísicos, apesar disso, não tem me faltado nada, entendeu? Eu não sou rica, mas também não tem me faltado nada, e quando eu passo por um aperto, como eu passei, às vezes eu contato alguém, eu contato alguma coisa, e essas pessoas prontamente atendem, felizmente. Tá, gente? Felizmente isso aconteceu. Houve uma ocasião que eu precisei muito lá em São Paulo, quando eu tava lá em 2016, que eu não tive ajuda de ninguém. Eu cheguei a pedir no grupo, eu me decepcionei muito com assim chamado feminismo de, não sei se é terceira ou quarta onda, por causa desse grupo também. Eram as manas da lacração, eram as manas... Mas nenhuma delas foi empática o suficiente para me ajudar na época. Eu não digo nem com dinheiro. Algumas chegaram a falar que eu ia indicar emprego, só que assim eu falei, gente, emprego, a pessoa passa o primeiro mês inteiro sem receber. A pessoa passa o primeiro mês inteiro sem receber. Né? Quando emprego, ela passa o primeiro mês inteiro sem receber, a não ser que seja por dia. Seja um emprego que você recebe por dia, mas... Hoje em dia não é tão comum, até tem, mas não é tão comum. Eu precisava de dinheiro imediato. Teve gente que se ofereceu para ajudar, teve gente que ajudou, teve gente que falou que ia ajudar, teve gente que não ajudou e deu para trás. Teve gente que chegou na minha cara e falou assim, Sara, cada um que tem que resolver seus problemas. Tipo, super útil, né? Chegar uma pessoa que tá em necessidade e chegar e falar, cada um que resolver seus problemas. E eu acabei... Então, voltando de novo aqui para Santos, mas eu tô vendo assim, dessa vez eu me surpreendi grandemente. Eu pensei que talvez eu fosse ter uma pequena repercussão de algumas pessoas, mas a repercussão foi muito acima da média, muito acima do que eu pensava, e eu só tenho que agradecer. E isso só indica até, gente, que aqui no canal a gente está criando uma corrente do bem. Por quê? Porque nesses grupinhos de fofoquinha, nesses grupinhos de não sei o que fala que vai ajudar em relação abusiva e não ajuda coisa nenhuma, às vezes grupo de 10, 15 mil pessoas, tá? É uma fofocalhada, é uma falando mal da vida da outra, é uma esculhambando a outra,
E quando você vê o grupo é só isso aí, ninguém ajuda ninguém. Na real mesmo, ninguém ajuda porra nenhuma ninguém. Então aqui, pelo menos, apesar de ter um ou outro hater que aparece aí, né? As pessoas, elas estão se ajudando mutuamente, estão querendo me ajudar também, e eu quero também ajudar vocês. Tanto que se alguém quiser me pedir um tema de vídeo, eu posso indicar um tema, posso fazer um vídeo com o tema que vocês indicarem, para não parecer que eu só tô pedindo e acabou. Eu tô querendo trocar também por algo, né? Então, a gente tem que se ajudar assim, a gente tem que retroalimentar essa roda, né, gente? Nós temos que nos ajudar. Eu também já cheguei a ajudar uma amiga que uma ocasião ela estava necessitada, cheguei a comprar perfume dela, cheguei até a depositar dinheiro também na conta dela. Felizmente agora ela está um pouquinho melhor, já está empregada, tá tudo certinho na vida dela. Mas na época que ela estava com um perrengue muito grande, eu cheguei e ajudei. Ajudei também, outras pessoas ajudaram. Então a gente, por eu ter ajudado algumas pessoas, agora eu tô recebendo também a minha retribuição, né? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Eu tô reparando que isso é muito importante. Eu tô reparando que no momento kármico, mais ou menos, que a gente tá, pessoas ingratas estão começando a rodar e rodar bonitaço. Então nós temos que ser muito gratos com as pessoas que nos ajudam. Dar a mão para quem nos ajuda. Para quem não ajuda, a gente vira as costas e vai embora. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada. Vocês que me ajudaram, que doaram esse valor, seja lá quanto que tenha sido, vocês eternamente vocês têm a minha gratidão. Eternamente vocês têm a minha gratidão. E o que eu puder fazer também para ajudar vocês dentro do meu limite, dentro das minhas limitações, eu farei. Se um dia eu tiver bem de grana, eu também vou fazer coisas, eu vou criar talvez alguns projetos aqui mais elaborados, mas para isso eu preciso cortar relações com algumas pessoas que estão atrasando a minha vida, porque, que nem eu falei, narcisista é querer câncer, né? Quando ele se instala, ele mata todo o organismo em volta dele e chega uma hora em que ele mata a si próprio também, porque quando ele mata todos à volta dele, não tem quem retroalimente. Lembra do mito do Narciso também na mitologia grega? Ele, de tanto se adorar na frente do espelho, ele não viu mais nada e acabou morrendo. É meio que por aí. O negócio é meio que por aí. Mas vamos então voltar aqui pro tema do vídeo, tá, gente? Agora que eu já agradeci, que eu já falei, vou deixar a conta ainda aqui na descrição para quem quiser fazer as doações, quem ainda não tinha visto, quem quiser fazer as doações. Vou ver se eu crio uma vaquinha, ainda não criei. Eu tava meio hesitando de criar a vaquinha, porque a vaquinha tem um período para acabar, mas enfim, eu vou criar. Eu vou colocar lá, vaquinha para ajudar a Sara a ir para São Paulo. E aí doa quem quer também, doa quanto quer, da forma que quer, do jeito que quer. Eu vou pôr lá um determinado prazo, né, para acabar. Talvez seja um prazo longo, porque não é só para eu ir, é para eu passar os primeiros meses lá, né? E qualquer valor é bem-vindo. Se você também não tiver a fim de doar, você tá no seu direito. Por que você tá no seu direito? Porque o canal é gratuito e a doação é voluntária. O nome já diz, doação. Doa quem quer, quando quer e quanto quer. Eu estou muito surpresa e de forma positiva, de forma extremamente positiva acerca disso, porque eu não imaginava que tantas pessoas iam se mobilizar para doar. Muito obrigada pela confiança. Esse dinheiro que as pessoas já doaram vai servir para pagar meu cartão de crédito também, e vai servir também para eu pagar algumas coisinhas aí da minha irmã, apesar de eu não sustentá-la e dela não morar comigo, mas sempre que o calo aperta em alguma questão de dinheiro, principalmente, eu quero um negocinho, eu quero não sei o que, é pra mim que ela corre, né? Não é tanto pros pais, é pra mim que ela corre. Então eu também vocês vão estar também auxiliando a minha irmã, tá, gente? Mas então vamos pro tema do vídeo, tá, gente? Vamos pro tema do vídeo. Agora que já foram feitos os agradecimentos, vamos pro tema do vídeo.
pérolas dos profissionais de saúde mental. Lembrando que se você é um bom profissional da saúde mental e está me assistindo, se você age de maneira ética, se você age direitinho no seu trabalho, não considere que esse vídeo é para você. Esse vídeo é para aqueles profissionais da saúde mental que dão mancada, ok? Aí algumas pessoas vão falar que eu também dou mancada, que eu já falei muito palavrão, que eu já falei as coisas. Só que assim, o canal aqui ele não é terapêutico. O canal aqui sou eu falando das minhas experiências. Quando você trabalha, a postura é outra, né, gente? Eu, por exemplo, eu fui professora há muitos anos. Quando eu dava aula, minha postura era outra. Não é a mesma postura que eu tenho aqui. Você tá entendendo? Minha postura quando eu tava dando aula era outra. Né? Não pode falar palavrão em sala de aula. Se o aluno quer falar, o problema é dele, mas o professor não pode ficar falando. Tem professor que fala, mas eu preferia não falar. Então, quando você é profissional, a postura é outra. O canal aqui é informal, o canal aqui não é profissional. Apesar de agora eu tô pedindo aí, de eu estar, aliás, pedindo as doações, mas não é profissional. Doa quem quer, quando quer e o quanto quer. Não vou, vou exigir mensalidade. Não. Então, se a pessoa está trabalhando, se a pessoa é profissional da área da saúde mental, acredito eu que ela tem que ter uma outra postura. Então, vamos começar aqui, gente, olha só. Então, se você é um bom profissional e está me assistindo, esse vídeo não é para você. Eu vou citar alguns casos aqui, tá, gente? Se vocês quiserem também citar nos comentários, vocês podem citar. No entanto, não citem nome, não citem idade, não citem cidade, não citem termos que possam vir a identificar as pessoas físicas daqueles terapeutas que porventura atenderam vocês aí. Vamos então falar aqui, tá, gente? Vamos falar aqui, olha só. Como eu tinha sintomas de depressão e estresse pós-traumático desde muito novinha, eu com 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu já tinha sintomas de estresse pós-traumático, já tinha algumas coisinhas lá. Gente, meu primeiro ataque de pânico foi aos 8 anos. Imagina isso. Então, eu comecei a frequentar psicólogo bastante cedo, se bem que não foi nessa época, foi depois. Na minha infância não frequentei. E o que acontece, gente? Eu comecei a frequentar, só que eu frequentava na rede pública. Porque apesar da minha família ser mais ou menos, não era rica, mas também não era pobre, mas descia. A gente tinha casa própria, a gente tinha ali uma certa segurança, mas na minha casa nunca houve luxo. Na minha casa nunca houve luxo e nunca houve... mas Sara, psicólogo não é luxo. Tem gente que acha que é, né? E ninguém nunca se predispôs a pagar quando eu era adolescente, por assim dizer. Aí eu fui lá de graça. Eu fui no psicólogo de graça, né? Aí o que acontece? Psicólogo, terapeuta, psiquiatra, seja lá o que for. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu tinha acho que 16 anos. Nessa ocasião não foi nada de tão pesado nem de tão difícil, mas eu lembro que eles encaminharam para um outro lugar, que era de graça também, era tudo de graça. E era terapia em grupo, era um negócio assim, terapia em grupo. Gente, eu me lembro que eu cheguei no local, eu era menor de idade ainda. Nós chegamos no local, eu fui com a minha mãe, porque eu era menor de idade. A médica foi embora. O médica ou psicóloga, não sei o que era. Ela simplesmente se escafedeu. Ela foi embora. Eu não sei, acho que eles pediam para chegar 15 minutos antes para fazer uma triagem, para fazer não sei o que. Gente, é para chegar 15 minutos antes. Eu não sei se a gente chegou 15 ou 10, mas foi antes do horário que a gente chegou. A mulher foi embora. Só que aí ela alegou que... mas tinha que chegar 15 minutos antes, você não chegou. Como assim? A mulher já se escafedeu?
A mulher nem para esperar o horário de chegar, a tal da triagem, eu não me lembro, faz muito tempo já isso aí. 16 anos, quando eu tinha 16 anos foi 2002, então já faz tempo. Tá, gente, já faz tempo, eu tenho o dobro da idade que eu tinha naquele tempo. Mano do céu, a pessoa tá mal e você faz isso, você sai fora. Nem se eu fosse eu, esperava uns. Vou esperar aí até um. Não, vamos supor que o horário fosse 5 horas. Não era 5 horas, era bem mais cedo. Era de manhã, mas eu não vou citar horários exatos aqui. 5 horas, espera até umas 5h10. Ó, a pessoa não veio, acabou. Não, é má vontade, gente. Pior coisa nessa área é trabalhar de má vontade. Pior coisa é trabalhar de má vontade, mas enfim. Vamos então aqui, né? Essa foi a primeira mancada, primeira pérola. Não foi não a pérola, a mulher sumiu na pátria. Era mulher, tá, gente? Mas enfim. A segunda foi quando eu tinha cerca de uns 18 anos. Como eu não tratava da depressão direito, essa porcaria vivia indo e voltando na minha vida. Indo e voltando na minha vida. E quando chegou lá pelos 18, eu resolvi procurar de novo. Só que dessa vez foi ser minha mãe. Eu já era maior de idade, então eu fui ser minha mãe. Eu comecei a conversar com uma senhora que, pelo visto, ela devia ser alguma coisa de mais ou menos. Um cargo mais ou menos não tão alto assim, mas não sei se era muito alto na hierarquia do local, porque ela chegava pra mim e, tipo, ela fazia as triagens, fazia as coisas, mas ela era um pouco mais velha, talvez já tivesse bastante experiência. Só que, aí o que aconteceu? Ela sentou comigo, comecei a conversar, ela começou a anotar os negócios do papel. Quando eu comecei a falar as coisas, passei acho que uns 10 minutos falando. Daqui a pouco, ela... E era triagem, mas era, enfim... 10 minutos, não foi um tempão. Ela me largou na mesa que a gente estava ali fazendo. Ela me largou, ela nem pediu licença, ela me largou. E já chamou o psiquiatra. Nossa, Sara, então ela te chamou de doida? Não sei, né? Não sei. Talvez eu seja e não saiba. Já foi... Não tô dizendo aqui que psiquiatra é médico de doido, não é isso. Eu já frequentei vários psiquiatras, a minha irmã já frequentou psiquiatra também. E nem por isso a gente é doida, mas te largar do nada assim e já chamar um psiquiatra. Ó, vou chamar um psiquiatra, acabou. Quer dizer, a tua opinião não vale nada? Você tá tão... na opinião dessa pessoa, você tá tão fora de órbita que você não merece nem ser ouvida? Você já tem que ir logo pro psiquiatra. O psiquiatra me escutou um pouquinho também. Já foi tacando remédio. Já foi tacando a assim chamada fluoxetina, que era, na época, o genérico do assim chamado nome comercial, que era o Prozac, né? O Prozac era o seguinte, tá, gente? Ele fez muito sucesso nos anos 80. Ele fez muito sucesso nos anos 80. Mas, enfim, depois surgiram outros antidepressivos um pouquinho mais eficazes. Dizem, né, que são mais eficazes. Eu não sei porque eu nunca tomei outra. Eu só tomei fluoxetina até hoje. E o que acontece? Eu também conseguia o remédio de graça. Só que esse psiquiatra, sempre que eu voltava nele, ele... Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, não sei o que, tá tudo bem. Acabou. Não havia um tratamento em si. Simplesmente enfiava remédio e acabou. Eu não sei se hoje ainda é assim. Eu não sei se hoje ainda é feito dessa forma. Não me encaminharam para psicólogo mais, foi só o psiquiatra e me encheram de remédio. Teve uma hora que eu larguei. Porque a fluoxetina, não sei se acontece com outras pessoas, a fluoxetina mexia muito com o meu organismo. Ela dava uns negócios no meu corpo que mexia com o meu organismo, que eram uns negócios que, francamente, eu não tava muito afim de passar por aquilo. Mas aí, mais uma vez, a gente deixou a depressão pra lá, a depressão não some. E o que aconteceu? Quando eu tinha 20 anos de idade, de 2 em 2 anos, olha só,
Eu fui dar aula na escola pública, nunca devia ter ido. Por que eu nunca devia ter ido? Porque primeiro eu não estava com cabeça, segundo eu estava passando por coisas complicadas em casa, terceiro eu devia ter tentado qualquer outra coisa, um bico, aula particular, podia ter começado com os docinhos na rua, não comecei bem depois de sair. E o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, gente. Aconteceu o seguinte, né? Eu fui até lá e nessa ocasião, com 20 anos de idade, eu tava muito pior do que aos 16 e aos 18. Tava muito pior. Eu tava num limbo desgraçado. Eu só deitava, eu só queria dormir e não queria comer. Eu emagreci 6 quilos em uma semana. Foi por causa da escola pública? Também, mas juntou tudo. Todos aqueles anos sem tratar, todos aqueles anos passando coisa pra frente sem tratar. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tá, gente? De novo eu fui nesse local público, que eu não vou falar qual foi. O local público tem vários, né, pra tratar as pessoas, então eu não tô falando qual é. E novamente apareceu essa senhora que parecia ser uma coisa mais ou menos alta ali na hierarquia do local. Eu não sei se era, não sei se não era. E ela, o que aconteceu com essa senhora? Eu não sei o que a gente falou ali. E ela falou que só ia ter pra tal dia. E eu não sei o que eu falei. Que ela chegou e falou assim: ah, se você esperou 2 anos, você pode esperar mais alguns dias. Pra quem esperou 2 anos, pode esperar mais alguns dias. Outra pérola, né? A pessoa tá ali péssima e trata desse jeito. Teve também, como era rede pública e era tudo no mesmo balaio que eles botavam, tinha uma senhora lá que ela devia ter uma psicose um pouquinho além. E o que ela fez? Ela foi discutir com uma secretária, com uma atendente do local. Elas começaram a discutir, começaram a se xingar. E a paciente, a senhora, ela ficou danada da vida e começou a falar: tem amor à primeira vista? Eu e essa mulher aí foi ódio à primeira vista. Catou uma pedra e foi pra cima da mulher. Podia ter matado a mulher. Tiveram que levar essa senhora lá pra dentro, sedar, fazer um monte de coisa, porque a mulher estava totalmente transtornada. E a gente ali com angústia, depressão, vendo tudo isso rolar. Aí, depois, o que aconteceu? Fiquei mais um tempo, também fui ver psiquiatra de novo. O psiquiatra atochou o remédio de novo, voltei a tomar fluoxetina. Só que novamente fez alguns efeitos no meu corpo que eu não gostei e eu larguei. É errado largar assim de repente, mas eu fiz. Não me orgulho do que eu fiz, mas eu fiz. Depois, quando eu tinha cerca de 23 anos, eu tive outra crise muito forte. E nessa crise eu voltei a tomar fluoxetina. Por que eu tomava fluoxetina? Porque eu gostava? Não, porque era isso ou ficar péssima, né? E tomei fluoxetina, voltei a tomar fluoxetina, não foi fácil. Só que assim, eu conheci nessa época eu já dava aula em outro lugar. Conheci uma senhora que era enfermeira e essa senhora conhecia um médico que passava receita e eu conseguia então a fluoxetina sem precisar passar por psiquiatra. Psiquiatra que também chegava e falava: nossa, já tá pintando a unha? Então tá bem. Quer dizer, tá pintando a unha, tá bem. Gente, Marilyn Monroe era belíssima, vivia se pintando, até pelo trabalho dela e tal, vivia platinando o cabelo e vivia em depressão. E o caso era um pouquinho mais grave, ela tinha inclusive alguns episódios de psicose ali no meio. Tá pintando o cabelo, tá bom, tá pintando a unha, tá bom, então tá bom, né? É esse o nível dos atendimentos, gente. Aí, novamente, eu fui, né? Não fui para psicólogo nessa época, fiquei muito mal. E nessa foi bem ao contrário do que foi aos 20. Aos 20 eu emagreci e só queria dormir. Aos 23 eu ficava acordada com medo de morrer. Se eu dormisse eu tinha medo de eu morrer. Isso é bem da síndrome do pânico mesmo, né? E
eu comia muito. Foi nessa vez que eu engordei e não consegui perder os quilos até hoje. Olha que legal, vai para 10 anos já. Foi nessa ocasião que eu me tornei obesa. Eu não era obesa até os 23 anos de idade. Aí, fiquei um tempão assim. Fiquei um tempão também, depois larguei a fluoxetina de novo. Então, 3 ocasiões na minha vida nas quais eu tomei fluoxetina. Aí, cheguei lá quando eu fui viver em São Paulo a primeira vez, que deu super certo. Eu só voltei porque fizeram hoovering comigo. Deu super certo. Primeira vez que eu fui. Deu super certo. Eu cheguei, eu fui até São Paulo e consegui tratamento psicológico de graça. O rapaz que me atendeu era muito legal. Ele era muito legal. Ele me validou. Ele falou que eram umas coisas erradas que eu tava fazendo também, mas ele foi um dos únicos que me validou. Houve também uma outra que, se eu não me engano, ela era psicóloga e lidava também com homeopatia, que eu cheguei a frequentar quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, mas eu não me lembro porquê, não vingou, não foi pra frente. Mas ela era muito boa também, não me agrediu em momento algum, não fez coisa errada em momento algum. Agora, esses outros aí, pelo amor de Deus. E teve esse senhor também que ele me validou, foi super legal, só que ele não tinha horários. Então ele me passou para uma outra psicóloga. Eu não vou dizer pra vocês que ela era ruim. Ela não era ruim. Ela era legal até. Só que algumas vezes ela deu umas mancadas lá. Falar das mancadas, como eu já tava morando sozinha, aconteceu da seguinte forma, né? Eu tava falando disso, daquilo outro. Por exemplo, teve uma ocasião que eu falei assim: olha, eu tenho medo de voltar pra Santos. Por quê? Porque já estão fazendo hoovering comigo, né? E eu falei, eu tenho medo de voltar a ficar com a pessoa assim, sabe por quê? Porque aconteceu isso na minha vida. E eu tenho medo da pessoa simplesmente me botar pra fora. Ou minha fonte de renda vir a secar. Que é o que tá acontecendo hoje, né? Hoje em dia minha fonte de renda tá secando. Eu não sou 100% independente aqui em Santos. Um dia eu vou contar toda essa história, hoje não. Porque as pessoas ainda estão vivas, né? Em São Paulo eu era 100% independente. Eu ganhava meu dinheiro, eu não dependia nem de patrão, porque eu era profissional liberal. Como eu já falei aqui, eu prefiro ser profissional liberal do que trabalhar para os outros. Porque trabalhar para os outros pode ser mandado embora a qualquer momento. Se a firma fale, venha falência, você tem que entrar na justiça. Não é garantido que vai receber os direitos. E mesmo que receba, demora. E contas vencem sempre, né? Contas vencem sempre. E quando você é profissional liberal, o pessoal num cantinho tal não gostou de ti. Você vai para outro cantinho, você vai para internet, você vai... Nossa, o teu campo de atuação é o mundo. Teu patrão é o mundo. Teu patrão são os teus clientes. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, beleza, passa adiante, acabou. Você não precisa agradar uma pessoa. Você não é dependente de uma pessoa só. Eu não confio. Quanto servidor público também que tem seu salário atrasado. Pô, e aí, como é que você faz? Quando eu trabalhei no estado, demorei 3 meses para receber o primeiro salário. Não, o professor não come, o professor não dorme, o professor não veste, não paga conta, não faz nada. A minha sorte é que na época não tinha despesas, eu não tinha mais despesas e tava de boa. Eu era uma quase adolescente ainda, com 20 anos de idade. A minha despesa que era? Era comprar lá as minhas coisinhas e, tipo, eu podia esperar 3 meses. Como que uma criatura adulta, tipo, e a maioria ela era bem mais velha que eu. Como que uma criatura adulta com contas a pagar vai esperar 3 meses para receber o dinheiro? Meu Deus, mas e agora, né? Isso não acontece, se eu não me engano, isso não acontece só com o professor, acontece em algumas outras áreas também da área pública. Por isso que eu não confio. Mas enfim, vamos voltar pro tema do vídeo. Em São Paulo eu era 100% independente. Vindo aqui pra Santos eu não seria 100% independente, como eu não sou. E é por isso que eu tô meio que me estrepando, né? E é por isso que eu tenho que cortar isso aí. E na época eu falei isso pra psicóloga. E a psicóloga chegou pra mim e falou assim:
Nossa, mas aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. A dona da casa onde você mora, que na época eu morava em pensionato, né? Se ela vender a casa, é beijo, tchau. Essa expressão não chega a ser um palavrão, não chega a ser uma fala ofensiva. Mas beijo, tchau é quase uma fala debochada. É um deboche. Beijo, tchau. Pelo amor de Deus, é uma pessoa que estava fragilizada, uma pessoa que já tinha contado toda a sua trajetória. Olha, eu passei por isso, passei por aquilo outro. Toda fragilizada. Quer dizer, um despejo para uma pessoa fragilizada tem um peso. Um despejo para uma pessoa que não é fragilizada tem outro. Você tá entendendo? Não, a pessoa não leva nada disso em consideração. Ela fala que é beijo, tchau e acabou. Só que lá em São Paulo eu era 100% independente e eu tirava meu dinheiro da rua. Não tirava meu dinheiro de um patrão fixo, eu tirava meu dinheiro da rua. Foi por isso que eu tive uma grande mobilidade lá quando eu tive certos problemas, mas esse é assunto para outro vídeo também. Falei isso com essa senhora, né? E teve uma outra vez também que eu falei que eu tava com saudade da minha irmã, porque a minha irmã ia crescer sem mim, na época minha irmã tinha só 13 aninhos. E ela chegou pra mim e falou assim, sua irmã não pode vir aqui te visitar de vez em quando, dormir aqui e tal. Eu falei, não, dormir no mesmo quarto não pode, porque a pensão não deixa. Pensão tem regras muito rígidas, tá, gente? Não pode levar namoradinho, se bem que tem algumas pensões que eles fecham o olho e deixam levar. Não pode levar namoradinho pra dormir lá dentro, não pode levar visita é só na salinha de visitas e até um certo horário, depois daquele horário não pode mais. Tem pensão que não deixa entrar com bebida alcoólica, tem algumas que deixam, tem outras que não. Tem pensão que não deixa você entrar com cigarro, enfim. Como eu bebo muito de vez em quando e como eu não fumo, eu nunca senti falta de cumprir esse tipo de regra. Mas enfim, a minha irmã não poderia entrar para dormir. Aí a psicóloga na maior. Então quer dizer que aqui também tem regra? Isso me soou como outro deboche. Porque, gente, será que ela achava que eu, com na época 28 anos na cara, estava saindo da casa dos meus pais para não ter regra? E olha que eu era super regrada com essa psicóloga. Por que eu era super regrada? Eu sempre cheguei antes do horário e fui em todos os dias. Eu só parei de vir quando eu voltei para Santos. Todos os dias, religiosamente, que a gente marcava, eu ia. Então, se eu fosse uma desregrada, se eu fosse uma destrambelhada, são os 500. Se eu fosse uma semana assim e outra só no outro mês, ok. Mas eu não era assim, eu era super regrada com ela. Não sei por que ela falou isso também. E eu cheguei, inclusive, a falar, não é por falta de regra. Regra eu tenho até mais do que certas pessoas que eu conheço. Mas, sabe, e você contando tudo que já te aconteceu e a pessoa te acusando de não ter regras. Um negócio esquisito, né? Mas enfim, deixa pra lá. Também cheguei a frequentar Frequentei não, foi uma vez só. Num determinado psiquiatra. Mal comecei a falar, ele falou pra eu falar mais baixo. Gente, psiquiatra lida com pessoa desequilibrada. Ponto. Quem tá equilibradinho, bonitinho, eu acho que ninguém na sociedade atual tá equilibradinho, bonitinho, não vai procurar psiquiatra. Não vai. Por mais que, mas o psiquiatra não é médico de louco, o psiquiatra às vezes é necessário, né? Tudo isso a gente entende. Mas quem procura psiquiatra está com a psique, a química cerebral e, por conseguinte, alguns comportamentos desequilibrados. Até hoje eu sou uma pessoa cheia de gatilhos. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô vendo, eu tô falando palavrão, não tô nem sentindo. Eu tô xingando e não tô nem sentindo. Eu preciso me segurar e me policiar nesse aspecto, sim. Mas na época eu estava em plena crise. Como que você em plena crise, o psiquiatra chega pra você e fala mais baixo. Então tá bom, né? Então tá bom.
Mas assim, ele falou e depois ele chegou pra mim e falou que pelo meu quadro eu tinha algo semelhante ao estresse pós-traumático. Ele foi o primeiro que falou, porque a maioria não dizia nada. A maioria me tratava como se eu fosse, inclusive, incapaz de compreender um diagnóstico. Tanto que a maioria nunca, nem sequer, me deu um diagnóstico. A maioria só... Ah, toma aí a fluoxetina. Cala a boca. Entendeu? Ele foi um dos únicos que me deu um diagnóstico. E hoje eu tenho quase que certeza, não certeza absoluta, mas quase que certeza de que eu tinha estresse pós-traumático. Eu tenho até hoje, mas tá bem mais diminuído, né? Só que pra completar a pérola, ele chegou e falou assim: eu também tenho essas coisas que você tem, como se estivesse diminuindo o teu problema, entendeu? Gente, eu vou contar essa, vocês não vão acreditar. No vídeo que eu ia gravar de tarde eu não ia contar, foi bom até pra eu contar. Tinha um rapaz que ele era quase psicólogo formado, só que eu não fui pra consulta com ele. Eu só conversei com ele sobre algumas coisas e eu falei que na época eu estava com algo parecido com a despersonalização. Que é quando você sente que você não tá ali. Você tá entendendo? Vocês acreditam que ele teve a coragem de falar assim pra mim? Dizem que lobisomem também existe. Assim! Dizendo que eu tava mentindo, ou que eu tava de frescura, ou que nada daquilo que eu tava falando estava existindo. Ele era um amigo. Ele era um amigo. Quer dizer, não era. Eu desliguei, eu bloqueei na cara dele e nunca mais falei com ele. Nunca mais falei com ele. Entendeu? Essa foi a pérola, né? E também já conheci pessoas formadas em psicologia que eram muito mais destrambelhadas do que os seus pacientes. Ah, mas as pessoas têm problemas, psicólogo também é ser humano, assim como professor também é ser humano. Um diploma não faz a pessoa ser um deus, tá? Não faz ser um deus. Mas eu acho assim, seria muito importante que os profissionais da saúde mental tivessem pelo menos uma vivência com alguém da família que ou passou por abusos nesse nível, ou eles também passaram, mas tem que estar razoavelmente superado. Por que eu não me consideraria uma boa terapeuta? Porque no meu caso, primeiro, eu ainda não fiz contato zero que eu precisava fazer com certas pessoas, e segundo, eu ainda tenho muito gatilho. Não tem como uma pessoa engatilhada que nem eu ser terapeuta. Eu converso aqui com vocês informalmente, mas eu não tenho condição de ser terapeuta. Então, como que um indivíduo que ainda é dependente de certas coisas e tem certos traumas lá que não estão resolvidos e tem certas... vai ser terapeuta? Eu já vi vários, não foi um, não foram dois, não foram três, foram muitos. Muito mais destrambelhado do que eu. Eu sou uma destrambelhada também, eu falo palavrão, eu sou cheia de gatilho, eu tenho um monte de problema. Quando eu vou ver, eu já tô falando alto. Quando eu vou ver, eu já tô xingando todo mundo. Teve vídeo que eu tive que regravar porque eu xinguei muito. Mas, pelo menos, eu não sou terapeuta. Eu posso chegar e falar, não sou terapeuta, acabou. Eu sou só uma pobre mortal que tá aqui. Terapeuta, o mínimo que ele tem que ter é o mínimo de controle. E tem música que não tem, né? E também teve um determinado psiquiatra, não foi a mim que ele atendeu, foi uma outra pessoa que eu não vou dizer quem é. Eu pedi pra ele, pra gente ficar sós, pra eu conversar um pouco sobre o caso dessa pessoa, que eu não vou dizer quem é pra não ajudar a identificar o psiquiatra. E eu comecei a falar, a tentar falar do que havia causado isso na pessoa. Ele não quis saber. Ele também me interrompeu, como aquela senhora lá dos outros relatos que eu falei. Me interrompeu e falou assim, fala dos sintomas dela. A mesma coisa que você tá falando de uma gripe com alguém, fala assim, ó, a pessoa tá com gripe porque ela pegou chuva, porque ela dormiu de cabelo molhado, porque ela tomou muito gelado, porque ela deixou de tomar vitamina C, enfim. Ou porque um parente dela tava gripado e ela pegou junto. Não é importante? Na área de saúde mental parece que não é muito importante. Nunca fizeram muitas perguntas, ninguém se envolve muito, ninguém quer muito saber. Pelo menos nos que eu fui. Não, fala dos sintomas. É uma coisa... Não,
Tá com gripe? Tá, fala do sintoma aí. E vamos atochar antitérmico, vamos atochar analgésico, que é o que importa. Ah, mas e se ela pegar chuva de novo? Não importa, a gente atocha mais analgésico aqui. Não, com a depressão é meio que isso. Vamos atochar antidepressivo. Tem gente que fica viciado e toma pelo resto da vida. Entendeu, gente? Assim como o analgésico antitérmico, ou até mesmo um antibiótico, ele é para resolver uma situação e depois parar de tomar, eu penso assim dos remédios psicotrópicos também. Eles deveriam ser usados dentro de uma determinada situação. Depois dessa situação, para você se reerguer, porque quando você está muito embaixo, você não consegue se reerguer sozinho. Isso eu falo com experiência de causa. Entendeu? Que eu passei. Toma um remédio, se reergue. Tá mais ou menos legal, já tá tomando banho, escovando o dente, pintando a unha. Não tá 100%. Vai tratar. Vai buscar as causas, vai tratar. Quando você estiver minimamente com essa base construída, aí vai começar a largar o remédio. Mas não, tem gente que parece que... Não, tem que tomar antidepressivo pro resto da vida. Tem gente que toma pro resto da vida. É complicado essa área da saúde mental, gente. Como é algo invisível, não é seu cérebro que tá com dano. A não ser aqueles casos em que tem lesão cerebral, não é seu cérebro que tá com dano. Pra mim, a depressão é uma doença da alma, mas aí já é uma questão espiritualista que eu não vou falar aqui. E vai tocando remédio. Não é algo assim palpável, não é algo que dá pra se comprovar. Eu vou tocando remédio e fica tudo de boa. Ai, gente, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Olha só. Né? Essas foram algumas das pérolas aí. Se tiver mais algo... Ah, teve uma outra também. Na época também que eu dei aula no estado, eu cheguei a falar com uma senhora também. Outra senhora, não é aquela que eu falei. Essa era mais jovem, mas enfim. Cheguei a falar que eu passei na escola lá. Não, peraí. Mas se você passou por isso... É porque talvez você foi um pouquinho rigorosa com os alunos, né? Deu vontade de falar assim, meu bem, você já deu aula numa escola pública? Passa uma semana lá dentro pra você ver como é que é. Passa uma semana lá dentro pra você ver como é que é. Entendeu? Pra depois você chegar pra mim e falar assim, se dá pra ser rigorosa. Porque não dá. Você não consegue nem abrir a boca. E eu tinha 20 aninhos. Não era ambiente pra eu estar. Não era ambiente pra eu estar, não era pra eu estar ali. Tudo conspirou contra e eu insisti. Só pra me ferrar no final. Mas enfim. Teve também uma outra que eu comecei nessa época também, da escola pública. Foi um dos traumas mais pesados na minha vida. Eu ainda vou falar mais disso. Vocês veem, dos ex eu falo abertamente. O trauma na escola pública ele foi tão pesado que eu nem falo direito. Foi muito pior do que os ex. Nos ex eu já estava mais calejada. Foi depois da escola pública, né? Como eu falei aqui, eu comecei a namorar sério só depois dos 20 anos. E... teve uma que eu também estava conversando, contando tudo o que aconteceu. E o que essa pessoa fez? Mulher também. Mas a vida é assim mesmo. É 10% de carinho, 90% pancada. Porque namorado diz não, patrão diz não sei o que diz não. Como se eu fosse uma menininha mimada que estivesse lá. Na época eu tinha 20 anos, mas eu tinha cara de mais nova ainda. Mas eu fosse uma menininha mimada que estivesse lá choramingando as pitangas porque eu não conseguia ouvir um não. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu penso assim, como que pode? Porque esse tipo de coisa, ai, a vida é assim mesmo. Ah, já tá pintando a unha, né? Então já tá melhor. É coisa que qualquer um pode dizer pra você. Não é nada de excepcional. A ponto da pessoa ter estudado 4, 5 ou até mesmo mais anos da vida, se ela fez especialização, pra te falar isso aí. Ah, eu vou chegar pra ela. Eu vou chegar pra ela e vou falar aí que a vida é assim mesmo. Não, então eu vou chegar na minha casa, eu tô péssima. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo nada. Chegou na minha casa, a psicóloga falou que a vida é assim mesmo, então... Ai, que maravilha, eu vou me curar. Não, gente, não dá. Tem certas fases de depressão que são tão pesadas e difíceis que até quando você tenta pensar positivo, parece que
a negatividade engolfa aqueles pensamentos positivos e você se rende à negatividade. Nem adianta você falar de pensar positivo porque não dá certo. Você ouve uma música que você gosta muito, em vez de você ficar animado, depois você escuta aquela música e você lembra do desânimo, de tão forte que é o desânimo. É nesse nível que nós estamos falando aqui, gente. Não é a coisinha à toa. Não é uma coisinha à toa. É simplesmente a pior dor que eu já tive na minha vida. Foi a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e estresse pós-traumático. Nenhuma dor foi tão pesada. Cheguei a citar aqui que ano passado eu pisei numa abelha, a abelha picou meu pé. Eu nem lembro mais direito como é que foi a dor. Só de eu estar falando aqui do que aconteceu nessas épocas de estresse pós-traumático, eu sinto com quase todos os detalhes. É que hoje eu sei afastar, né? Hoje eu sei afastar. E são essas aí as pérolas maravilhosas. Teve os que me validaram, claro que teve. Teve essa moça que era homeopata também. Teve uma outra também que era legal, era de convênio, ela me validou também. Mas aí depois eu não sei porquê, a gente nunca dava continuidade nos tratamentos. Cheguei a frequentar essa moça, depois eu frequentei esse em São Paulo, que também me validou, só que aí ele me transferiu para uma outra que não foi tão legal assim. Enfim, e o que aconteceu, né, gente? Alguns, tá, gente? Alguns terapeutas, eu não sei se... Alguns, eu não vou falar todos, pelo amor de Deus. Alguns, talvez eles se sintam assim como deuses, de fato. Olha, a pessoa tá ali fragilizada, então deixa eu alfinetar mais um pouquinho. Isso é antiético, gente. Você tá com uma pessoa fragilizada na sua mão e você se sente no direito de fragilizá-la mais um pouquinho. Eu não tô falando todos, eu tô falando alguns. Mas é muito difícil você achar alguém que te valide. E é uma peregrinação muito longa. Eu, particularmente, eu não tenho mais terapeuta, eu não tenho mais psicólogo, eu não tenho mais psiquiatra. Depois que eu me envolvi com a bruxaria, eu aprendi algumas técnicas de limpeza de chakras e meditação e limpeza de aura. Eu melhorei muito, muito mais do que com a fluoxetina, com o Prozac e com qualquer sessão, com qualquer terapeuta. Eu melhorei assim 300.000%. Eu juntei, inclusive, muito mais pessoas positivas à minha volta. Vide esse pessoal que me ajudou com as doações também. Então, não estou dizendo aqui para... você não pode mais frequentar psicólogo. Frequente, mas veja muito bem quem. E no primeiro sinal de deboche, invalidação, saia e procure outro que valha a pena de verdade te tratar. Eu, no caso, eu fui na rede pública. Teve gente que foi na rede particular e foi maltratado também, pagando a peso de ouro. Gente, muito obrigada pela atenção. Podem deixar os comentários aqui, por favor, somente não citem nomes e dados que identifiquem pessoas físicas. E até o próximo vídeo. Tudo de bom.